uma reunião que acabou há pouco entre o governador Ibanez Rocha e os futuros ministros da Justiça e da Defesa, definiu como vai ser o esquema de segurança para a posse presidencial no próximo domingo aqui na nossa cidade. Quem traz os detalhes aí é Cristine Otaviano. Cris está aqui comigo. Cris, venha para cá. Muito bom dia, querida. Me conta como é que foi. Oi, Fred. Boa tarde para você. Boa tarde para você que acompanha a gente aqui todos os dias no Balanço Geral. Assim como a gente antecipou ontem, né, Fred? Hoje a gente teve essa reunião aqui no Palácio do Buriti. A gente esteve aqui boa parte da manhã acompanhando a movimentação aqui no Palácio e estiveram juntos o governador Ibanez Rocha e os futuros ministros da Justiça e da Defesa, já indicados pelo presidente eleito Lula. Nessa conversa foram alinhados, sim, os passos de todo o rito da cerimônia de posse que vai acontecer no dia 1º e também algumas questões de segurança relacionadas a todos esses dias que tem acontecido algumas movimentações desde o fim de semana aqui em Brasília. Ontem ainda a gente comentou a respeito da bomba encontrada ali nas proximidades do aeroporto e também de um novo quantitativo de explosivos que foi encontrado ali na região do Gama, e todas essas questões relacionadas à segurança, tanto aqui no centro da cidade como de todo o ritual e de todos os próximos dias, foram tratados aqui nessa reunião. Em resumo, o governador Ibanez Rocha disse que ele está disponibilizando 100% das forças policiais aqui do Distrito Federal para essas operações de segurança, que assim como acontece em grandes eventos aqui no Distrito Federal, são forças de segurança somadas. A gente une aí Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e outros órgãos aqui do Distrito Federal que de alguma maneira podem somar e contribuir com os esforços nessas grandes aglomerações de pessoas. Lembrando que a gente não tem apenas a posse no dia 1º, mas a gente tem a festa da virada de Réveillon, que acontece também na Esplanada dos Ministérios no dia 31 de dezembro. A informação, de acordo com o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, é de que, a princípio, não há nenhum planejamento, nenhuma decisão a respeito de mudança em toda a cerimônia que já é tradicional e que começa dentro do Congresso Nacional, mas passa também pelo Palácio do Planalto e tem ainda aquele grande desfile, né? Aquele cortejo em que o presidente eleito passa ali pela multidão que recebe ele. A princípio, não há uma definição, numa dúvida, né, que todos têm, se o presidente eleito ele vai desfilar em carro aberto ou carro fechado. De acordo com o novo ministro da Justiça, isso vai depender também do clima. A gente bem sabe que tem chovido muito aqui no Distrito Federal e que a ideia é que haja uma disponibilização, nas palavras do ministro, de um cardápio de possibilidades a ser avaliado pela própria segurança da presidência da República e também do presidente Lula, que vai definir ali se realmente todos esses passos que são tradicionais são mantidos ou não. Ao longo de todas essas conversas, a gente separou alguns trechinhos depois de uma coletiva de imprensa em que houve uma participação dos jornalistas e, em primeiro momento, a gente vai ouvir um trecho aí da fala do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, e depois eu volto para a gente conversar mais um pouco. Fred, vamos ouvir. Queria ainda me reportar aquilo dito pelo governador Ibanez, no sentido de que a desmobilização dos acampamentos, quanto mais se der de modo pactuado, de modo mediante uma conciliação, melhor. Essa é a opção do presidente Lula nesse momento. É claro que, se não houver esta providência, outras serão tomadas, mas isso no segundo momento. Em relação ao roteiro da posse presidencial, não há nenhuma alteração, ou seja, está mantido o roteiro desde a Catedral. Como todo planejamento, ele envolve várias opções, várias alternativas, porque há decisões que só são tomadas no momento. Por quem? Por quem dirige a segurança e pelo próprio presidente da República. Então, é papel da nossa equipe, em parceria com o governo do Distrito Federal, garantir um cardápio de opções. Este cardápio estará disponível para decisão no momento. Então, não há nenhuma alteração, rigorosamente nenhuma, porque não há razão para alterações no planejado. O planejamento é dinâmico, envolve essas opções e algumas serão definidas apenas no momento. Eu, o ministro Múcio e outros
ministros, ministras, e estaremos, neste caso específico, aí a senhora tem razão, em razão da posse, mobilizados desde as primeiras horas do dia 1º de janeiro. Ou seja, não haverá nenhum período em que, na área de segurança, na área de defesa, ocorrerá um vazio, no sentido de dizer, bom, cessou o antigo governo e o novo governo só será empossado às 4 horas da tarde. É isso que eu fiz alusão. Eu e o ministro Múcio estaremos juntos, desde as primeiras horas da manhã do dia 1º de janeiro, no comando efetivo das equipes que estarão junto com o governador Ibanez, para que nós possamos ter a garantia que, desde o primeiro momento, não haverá hiato, não haverá interregno. Exatamente esse o sentido que diz, e essa é uma garantia a mais, no sentido de que a equipe atual cessa o seu mandato no dia 31 de dezembro à meia-noite e, constitucionalmente, a atual equipe tomará posse efetiva, independentemente da formalidade, à meia-noite 1 do dia 1º de janeiro, para que já na manhã do dia 1º de janeiro nós estejamos juntos, o governador Ibanez participando disto, coordenando as últimas horas de montagem da belíssima festa democrática à tarde. Pronto, gente, vocês viram então que, na real, não tem a hora que nós vamos fazer isso, a hora que... Primeira coisa que ele faz é ir pra catedral, né? Pra catedral, depois da catedral, e aí vai pra o Congresso. Tinha umas horas, tudo certinhas, mas pode mudar tudo. Como o futuro ministro aí da Segurança e Justiça, né? Disse aqui, tudo pode mudar na hora. Ninguém sabe, até porque se eles colocarem hora pra tudo certinho, até porque se eles colocarem hora do que vão fazer, pode ser que algum mal acabado pense em fazer besteira aí, né? Então, tá tudo a ser acertado durante os dias aqui que a gente tem ainda até a posse será dada no domingo. Carro aberto ou fechado? Coloca a Cris aqui. Carro aberto ou fechado ainda conta por conta da segurança, mas conta também, né, Cris, por conta das chuvas aqui no Distrito Federal, né? A gente tem aí, então, 3 questões pontuadas nessa fala aí do futuro ministro Flávio Dino, Fred, e uma delas é exatamente essa aí que você está falando, a respeito de todo o rito que a gente antecipou aqui, que antecede aí a culminância, né, desse desfile aí grandioso que acontece normalmente na Esplanada dos Ministérios com o presidente eleito. Eu quero marcar aqui, viu, Fred, que toda essa questão cerimonial, ela continua sendo acompanhada também pelo Gabinete de Segurança da Presidência da República. E assim como você disse, os passos vão sendo modificados ou não à medida da necessidade. Um segundo ponto importante que a gente pode destacar aí na frase do futuro ministro da Justiça é que ele comenta a respeito do acampamento que acontece na frente do quartel-general aqui em Brasília. Ele diz que há uma movimentação de um acordo para que essas pessoas comecem a deixar ali essa área, que é a área da Praça dos Cristais e toda aquela região ali próxima em frente o quartel-general aqui do Exército, e que essa desmobilização já tem sido feita ao longo dessa semana, inclusive já teria sido desmontada na fala do governador Ibanez, ele lembrou isso, já teriam sido desmontadas 2 cozinhas e retiradas pelo menos 40 barracas dali da frente, e que em um primeiro momento essa desmobilização aconteceria com as palavras aí do ministro Flávio Dino de uma forma de pactuação, ou seja, um pacto, um acordo entre as pessoas que estão ali na frente do QG e as forças de segurança pública que têm monitorado diuturnamente esse pessoal aí que está na frente do quartel-general. A terceira fala que a gente tem marcada aí pelo futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, é que não vai haver, segundo ele, um hiato na questão de segurança entre o governo que deixa, né, a posse ou que deixa o mandato e o governo que assume. Dito isso, ele explica que a partir da meia-noite do dia 31 para o dia 1º, já assume as forças de segurança do próximo governo, que é o governo eleito do presidente Lula. Então, não vai haver aí uma questão de fragilidade ou uma questão de buraco em relação à tomada de decisões que precisem vir a ser tomadas, e sempre lembrando que isso tudo vai acontecer aí em consonância ou em conjunto com o governo do Distrito Federal, que geralmente capitania aí esse gabinete, né, de segurança pública que acompanha e controla tudo
tudo que acontece, inclusive com forças de inteligência por parte da Polícia Civil e também por uma integração da Polícia Federal, que normalmente participa desses grandes eventos, e mais do que nunca nesse que tem aí recebendo vários visitantes, inclusive chefes de Estado, que vêm participar aí da festa da posse e precisam realmente de todo esse esquema bastante integrado de segurança. A gente tem também, viu, Fred, um trecho de entrevista do governador Ibanez Rocha, que comenta mais um pouco a respeito de toda essa questão dos últimos dias e dos últimos acontecimentos que culminam para essa preocupação ainda maior relacionada à segurança. Ele comentou a respeito do George Washington, que foi preso ainda nas últimas horas, inclusive ele passou por audiência de custódia, a gente tem mostrado isso aqui em todos os programas jornalísticos da TV Record, e foi esse homem acusado de atos terroristas porque ele colocou uma bomba ali nas proximidades do aeroporto. O governador Ibanez Rocha, ele reforçou a questão de que está sendo tratado sim como um caso de terrorismo e que esse é considerado um crime hediondo, com a penalidade aí de até 30 anos de cadeia, inclusive para o caso de tentativa de terrorismo, que também é tratado com muita severidade. Então, antes da gente continuar a respeito desse assunto, dos últimos acontecimentos de bombas encontradas aqui no Distrito Federal e dessas pessoas linkando isso a questões políticas, vamos ouvir a entrevista do governador Ibanez Rocha. Das conversas que eu tive com o delegado-chefe da Polícia Civil do Distrito Federal, que acompanhou o depoimento dele na delegacia e posteriormente também, é que realmente existia ali uma mentalidade totalmente voltada para o crime, que fez atos preparatórios, inclusive buscando cursos como sniper para poder utilizar armamento de alta potência. Então, isso está sendo tratado realmente como um ato terrorista e todas as providências já foram adotadas pela polícia, pelo Poder Judiciário também, no sentido da repressão. E ficar bem claro que todos aqueles que pensarem nisso, que a Polícia do Distrito Federal está preparada, está mobilizada, nós temos um grande sistema de inteligência voltados exatamente para esses eventos que acontecem aqui no Distrito Federal desde sempre. Nós já temos um preparo para toda essa situação e todos aqueles que tiverem esse pensamento podem ter certeza que serão presos, serão encaminhados ao Judiciário e terão suas penas confirmadas pelo Poder Judiciário. Nós estamos falando de penas bastante altas, é um crime hediondo que tem uma pena que pode chegar até 30 anos de prisão. Então, nós estamos tratando aí realmente de atos que vão ser tratados como terrorismo e assim serão punidos pelo Poder Judiciário brasileiro, que nós confiamos muito. Cara, bem lembrado pelo governador Ibanez Rocha que tudo isso vai surgir de Brasília. São os nossos policiais aqui de Brasília que vão cuidar dessa segurança. Foram os nossos policiais aí, com a inteligência dos nossos policiais, que foram lá e buscaram esse tal desse George Washington, esse empresário de 54 anos de idade, com tudo isso aí na casa dele, onde ele estava hospedado ali no Sudoeste, e prendeu ele. Queremos lembrar que nós temos aí os melhores policiais do Brasil aqui em Brasília. Tanto da Polícia Civil, Polícia Militar, policiais penais, inclusive, policiais federais também. A polícia que vai atuar nessa grande festa da democracia são policiais daqui. Nós temos que parabenizar os nossos policiais e ver que os nossos policiais são capazes de fazer e têm feito pela nossa cidade aqui. Hoje, a gente já tem aqui hotéis já cheios de pessoas que vieram para a posse. No dia 31 aí, 90% de todas as acomodações aqui em Brasília já estão lotadas para posse aqui, e quem vai tomar conta disso tudo é a nossa polícia aqui do Distrito Federal, é a força policial do nosso Distrito Federal. Dá parabéns a todos eles aí, né? Inclusive, gente, parabéns ao Corpo de Bombeiros que vai atuar também nessa grande festa aqui. Tudo está sendo feito nos mínimos detalhes para trazer segurança, não só aí para os políticos, não só para as autoridades do Brasil e do mundo, mas também para toda a população aqui, que vai ser uma grande festa ali na esplanada dos ministérios, viu? Coloca a Cris aqui comigo, que eu quero falar mais um pouquinho com a Cris. Cris, também temos a posse do nosso governador no mesmo dia, não é isso?
É isso mesmo, Fred. Acontece da seguinte maneira: durante a manhã, a gente vai ter a tomada de posse do governo local, que acontece tanto na Câmara Legislativa quanto no Centro de Convenções, onde o secretariado recebe também as faixas e recebe o empossamento. E durante a tarde, começando no início da tarde, por volta de 2 horas da tarde, a princípio, a gente teria aí esse segundo momento, que é a posse do novo presidente da República. Então, vai ser um dia de bastante movimentação em todo o Distrito Federal e com toda essa união de forças que a gente está marcando aqui e reforçando a informação que foi a primeira a ser dada hoje nessa coletiva de imprensa e nessa reunião conjunta, de que 100% do efetivo dos policiais militares, civis e bombeiros aqui do Distrito Federal vão estar deslocados para a operacionalização de todos esses trabalhos aí que vão ser feitos em prol da segurança. E a força conjunta também da Polícia Federal, que inclusive, viu, Fred, tem acompanhado a investigação a respeito desses últimos 2 casos aí de bombas encontradas aqui dentro do Distrito Federal. Nesse caso aí, inclusive, que a gente mostrou o armamento aí, todo o potencial de armamento encontrado num apartamento no sudoeste, em posse do George Washington, que foi ouvido já pela Polícia Federal. O governador Ibanez Rocha disse que conversou com o diretor-geral da Polícia Civil e o homem que teria sido identificado já como um comparsa, um ajudante do George Washington em toda essa ação aí desse armamento, que é somado aí no valor de quase R$160 mil de armamentos e bombas e tudo que foi encontrado ali naquele apartamento. Esse homem, ele já teria saído de Brasília, viu, Fred? Essa é uma informação que a gente tem por parte da diretoria da Polícia Civil, passada pelo governador Ibanez Rocha hoje na reunião que a gente teve aqui, depois acompanhada de uma coletiva de imprensa. Esse homem que foi preso e passou por audiência de custódia, ele disse tanto à Justiça quanto ali em um primeiro momento de investigação na delegacia de polícia que ele estaria, de certa feita, fazendo atos aí com intuitos políticos e que ele teria passado pelo QG, pelo quartel-general, onde existe esse acampamento que a gente citou aqui agora há pouco. Uma informação importante em relação a isso, viu, Fred, e que a imprensa questionou aqui esses chefes de pasta já indicados para o governo Lula, é a respeito de como ficam esses acampamentos com esses indicativos desse homem que foi preso, por exemplo, estando ligado a pessoas ali no QG. E de acordo com o futuro ministro da Defesa, José Múcio, a princípio, o que a gente tem é uma situação de um acampamento pacífico que vem sendo monitorado também pelas forças de segurança aqui do Distrito Federal e tem também o suporte ali, o apoio da segurança do Exército, e que diante da situação de ser um acampamento pacífico, não haveria, por exemplo, um plano neste momento de fazer uma retirada compulsória dessas pessoas. A gente teve inclusive essa fala ali no início da entrevista feita do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, e a gente tem depois um reforço também de um trecho de entrevista do futuro ministro da Defesa, o José Múcio, que falou mais uma vez a respeito da negociação para a retirada pacífica dessas pessoas ao longo dos próximos dias. Vamos ouvir juntos, então, esse trecho de entrevista. Evidentemente que esses movimentos têm sido pacíficos. Enquanto você está lidando com 2 grupos que criticam e que querem discutir política, fica no campo político. Mas na hora que um cidadão coloca uma bomba embaixo de um caminhão de querosene, que está entrando no aeroporto, que pode explodir um avião com 200 pessoas, aí nós entramos no campo do terrorismo, em vez de estarmos discutindo política. O movimento aqui é pacífico. No depoimento, ele falou que alguma coisa tinha sido pega lá no acampamento, que falou no acampamento algumas vezes. Evidentemente que no monitoramento do acampamento os movimentos são absolutamente pacíficos. Ô Cris, então o que a gente vê agora é que vai continuar o acampamento, e o acampamento vai continuar no local que está. Para quem não conhece ali, o acampamento, ele está na frente do QG. Na frente do QG tem uma praça que chama Praça dos Cristais, e ali está montado um grande, com milhares de pessoas nesse acampamento. O acampamento tem, inclusive, cozinhas. Como a Cris falou ainda há pouco, essas cozinhas aí, 2 delas já foram desmontadas aí de forma pacífica e tudo mais. Então, o acampamento continua do dia 31 para o dia 1º e vai continuar, mas vai continuar sendo monitorado pela defesa do Distrito Federal e do Brasil, não é isso?
É isso mesmo, Fred. Então, a gente tem aí o reforço da segurança com 100% da mobilização da equipe de segurança aqui do Distrito Federal, apoio da Polícia Federal. A gente tem o esquema da posse mantido com todo aquele primeiro roteiro, o roteiro tradicional que costuma acontecer em relação à posse na Presidência da República. A gente tem também mantidos os festejos para a virada de ano, para o Réveillon. Existem shows e eventos marcados, em especial aqui no centro da cidade. Esses eventos também estão mantidos. A gente tem a fala dos ministros dizendo, dos futuros ministros dizendo que não vai haver um hiato. Significa dizer que a partir da meia-noite do dia 1º a gente tem a deixada de cargo, a deixada de comando de vários representantes do governo do presidente Jair Bolsonaro, passando então o bastão para os nomes já indicados pelo futuro presidente, o presidente Lula, e entram aí tanto o ministro Flávio Dino quanto o ministro José Múcio, que disseram que a partir da meia-noite já vão estar trabalhando. E, a princípio, no cenário em que nós temos, não existe um indicativo, um planejamento de uma mobilização ou desmobilização compulsória, ou seja, a força das pessoas que estão ali na frente do QG, esse quartel-general, mas que todas as circunstâncias relacionadas à segurança aqui no Distrito Federal continuam com os olhos atentos das forças de segurança, e a palavra é em conjunto, em consonância de todos, para que tenhamos momentos de paz, e esse é o planejamento desses chefes de pasta e do governador Ibanez Rocha aqui na coletiva que aconteceu depois da reunião no Palácio do Buriti.